Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre noções de porcentagem. Como que a gente faz para calcular a porcentagem rapidamente, sem utilizar a regra de 3? Como que a gente faz na prática? Dentro das aulas de educação financeira, no nosso cotidiano, a gente tem que usar uma maneira mais prática de poder fazer esses cálculos muito mais rápido, para a gente poder calcular os acréscimos, os juros que a gente vai pagar e assim sucessivamente. Então vamos lá. Nosso objetivo hoje nesta aula é ver o seguinte: escrever a porcentagem na forma decimal, né, que vai ser muito utilizada, calcular a porcentagem por meio de operações com números decimais e resolver situações problema aplicando o conceito de porcentagem. Lembra como a gente faz esses cálculos de porcentagem? Vocês lembram como fazer? Se não lembra, não tem problema. O vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente rememorar esse conceito que é fundamental. Aquele que lembra vai fortalecer o conhecimento. Então vamos lá. Uma das maneiras de escrever a porcentagem na forma decimal e efetuar através da multiplicação para encontrar o valor correspondente à porcentagem. Vamos ver este exemplo aqui, ó. Luciane comprou uma blusa que custava R$70 e, como pagou à vista, ganhou um desconto de 2%. Quanto Luciane pagou pela blusa? Primeiro, devemos calcular 2% de 70. 2% significa 2 dividido por 100, que é 0,02 em decimal. Então, logo, 2% de 70, 2% é 0,02 vezes 70. Fazendo o produto, vai dar R$1,40. Como o custo era R$70 antes do desconto, descontando R$1,40, deu R$68,60, que era o valor que a Luciane pagou. Mas assim, professor, mas e se eu fizesse o contrário? Em vez de eu calcular o desconto que eu achei, eu já quisesse saber o valor a pagar. Então eu só alteraria. Em vez de 2% de 70, eu falaria 98% de 70. Ou seja, 98 dividido por 100 dá 0,98 vezes 70, ele já me daria o resultado direto a pagar. Depende do que a gente vai necessitar. Vamos com a nossa primeira prática agora envolvendo esse conceito. A loja do Sr. Manuel apresenta os seguintes descontos para quem comprar os produtos abaixo. Calcule quanto pagará uma pessoa que comprar os 3 produtos à vista: a panela elétrica, pipoqueira e fritadeira elétrica. Esta panela elétrica custa R$140, desconto de 10% à vista. A pipoqueira custa R$90 e ela recebe um desconto de 15% à vista. A fritadeira elétrica custa R$320 e um desconto de 8% à vista. Então, uma pessoa que comprar esses 3 produtos, quanto ela vai pagar para comprar esses 3? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver um problema bem prático do dia a dia que a gente necessita? Então vamos lá. Então vamos resolver esse problema, que na verdade são 3 em 1, né? Então vamos começar com a panela elétrica. Ele tem 10% no valor de R$140. 10% corresponde a 10 centésimos, 10 sobre 100. Que 10 dividido sobre 100 dá 0,1, que eu posso desconsiderar esse zero, simplesmente colocar 0,1. Logo, 10% de 140 é 0,1 vezes 140, portanto, o desconto na panela elétrica é de R$14. Quanto que ela vai pagar? O valor inicial era R$140, menos os R$14, portanto, essa panela elétrica vai sair para o consumidor R$126. Vamos ver agora no caso da pipoqueira. O desconto da pipoqueira agora é de 15%, mesmo esquema. 15% corresponde a 15 sobre 100, que dividindo dá 0,15. Nós queremos 15% de R$90, ou seja, 0,15 vezes 90. Fazendo o produto, o desconto será de R$13,50. Tirando do valor original da pipoqueira, que é R$90, portanto, o custo dessa pipoqueira com desconto vai ser de R$76,50. Eu quero dizer assim, professor, mas será que em vez de eu ter o desconto em cada um dos produtos que a gente viu no caso da pipoqueira e no caso da panela elétrica, eu poderia ter direto o valor a pagar? Eu acho mais interessante, eu não preciso saber exatamente qual que é o desconto. Eu gosto de saber qual é o desconto além do valor a pagar, né? Mas digamos que você quer ser mais prático, eu só quero saber qual é o valor a pagar. Eu posso fazer? Podemos fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro exercício, que é no caso da nossa fritadeira, que nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar os 8% de desconto, ou seja, eu vou descontar do 100% esse 8%, ou seja, eu vou pagar 92% do valor original da nossa fritadeira. Ou seja, 92% de 320. 92 sobre 100, dividindo dá 0,92. 92 320, 0,92 vezes 320, portanto, já vai fazendo o produto aqui, eu já vou ter o valor a pagar, que é R$294,40. Então, você pode fazer das duas maneiras. Já fazendo o valor que você vai ter a pagar, fazendo o desconto do 100% do valor do desconto que você vai receber, nesse caso é 8%, no outro caso era 90%, né? 10% a menos, ou 15% seria 85%, e daí você já tem o valor final a pagar. Isso vai depender tanto do gosto, quanto no que você precisa no caso de um problema, o que você tem de resposta, se é o desconto ou se é o valor a pagar no final. Então a gente teve os 3 valores com desconto calculado no caso desta promoção que era pagamento à vista. Você sabia, gente, que quando você compra um jogo de videogame, todo mundo gosta, né? 72% é imposto. Nossa, olhando em porcentagem já é bastante alto, não é verdade? Mas imagine em reais, quando você pega lá o teu videogame que você mais gosta, ou que você tem em casa, quanto que você está pagando de imposto? Alguém, quando abastece o carro de gasolina, paga quase 62% de imposto. Bastante coisa, né? E às vezes a gente não tem noção do que é isso. Nós pagamos impostos em tudo que consumimos e cada produto tem a sua taxa correspondente, ou seja, o imposto não é uniforme para todos os produtos, cada produto tem a sua taxa. No site abaixo você poderá observar quanto de imposto pagamos para todos os produtos que a gente consome. Quem quiser ter um acesso, dá uma olhadinha lá e você vai verificar quais seriam esse imposto que tem sobre cada uma das mercadorias. Vamos agora para a segunda prática do vídeo. Lá, Maurício abasteceu seu carro com gasolina e gastou R$ 155. O imposto cobrado por esse combustível é de 61,95%. Da quantia paga por Maurício, quanto foi para impostos? A gente já conversou
que mais da metade é exatamente imposto. Eu quero saber quanto que só nesta compra o Maurício, desse combustível, o Maurício transferiu como imposto para o governo, seja o governo estadual, governo federal. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, já voltamos a conferir.
Olá, pessoal, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Vocês viram que os problemas resolvidos hoje, trazidos hoje para vocês, foi exatamente para começar a questionar, porque dentro da nossa educação financeira, a gente tem que ter o impacto dos juros, impacto dos impostos, das taxas e assim por diante. A gente precisa conhecer, até mesmo para a gente poder planejar a nossa vida financeira. E a porcentagem é um dos instrumentos mais importantes no nosso cotidiano, até mesmo para a gente fazer um planejamento do que a gente vai chamar do nosso orçamento, né? Quanto que eu vou reservar para cada uma das áreas, para cada área que eu vou consumir, seja alimentação, aluguel, a questão do lazer. Então a gente precisa conhecer. E hoje a gente está pontuando exatamente as formas da gente poder calcular utilizando a porcentagem. Fixando, vocês viram que a gente fixou exatamente deixando a porcentagem na forma decimal, que daí eu consigo um cálculo mais rápido do que, por exemplo, quando a gente utilizava a regra de 3. Dá para usar a regra de 3? Obviamente que dá, só que ela é um pouco mais trabalhosa e leva mais tempo. Dessa maneira que a gente está fazendo, é exatamente uma maneira prática para resolver qualquer tipo de problema envolvendo porcentagem. A gente viu que nós podemos tanto achar o valor, por exemplo, do desconto do juro, ou a gente ter diretamente qual o valor a pagar quando a gente tem esse dinheiro à vista, que é uma das coisas que a gente já conversou anteriormente, que é fundamental. Se eu guardo o dinheiro e tenho dinheiro na mão, eu consigo descontos muito mais interessantes do que quando eu pago a prazo. Então vamos lá. Nesse caso, o Maurício abasteceu no posto R$155, né? No caso do meu carro, não cabe metade do tanque, não dá nem metade do tanque, né? Então tá um período bem complicado, né? Então, e a gente sabe que paga esse imposto, que já há muito tempo esse imposto, não é de agora, muito tempo, né? Qual a quantia que foi pago imposto desse consumo? Então vamos lá, 61,95% sobre 100, né? Isso daqui tem porcentagem, sobre 100, fazendo a divisão, deu 0,6195. Relembrando, quando eu divido por 100, é como se eu caminhasse a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, 0,6195. 61,95 de R$155 vai ser esse valor em decimal vezes 155, portanto, R$96,02, né? 2,025 centavos vai ser exatamente o valor referente ao imposto pago desse consumo dessa gasolina que foi colocada no carro. E tudo que a gente compra tem um imposto. Cada imposto tem impostos que são 15%, por exemplo, em ICMS, tem outros que são 20%. Por exemplo, imposto de renda são uma faixa que varia, pode ser uma pessoa isenta, pode pagar 15%, 22,5% ou 27,5%, que são as taxas. Então, são taxas que a gente sempre vai estar trabalhando, né, em termos de porcentagem, e que a gente precisa compreender, porque dentro da educação financeira a gente vai trabalhar com várias questões envolvendo tanto impostos, com o planejamento do nosso orçamento, quanto nós podemos ter acréscimo de juros, quanto descontos diretos, e que são utilizados o juro, exatamente a porcentagem. E a gente utilizando exatamente esta maneira aqui vai facilitar no nosso cotidiano de resolução, né? Nas aulas de educação financeira, a ideia é você utilizar até mesmo uma calculadora, não, ou uma planilha eletrônica. No caso da planilha eletrônica, a maneira mais fácil de você programar a planilha é exatamente deixar na forma decimal. Isso vai facilitar bastante os cálculos na hora da gente fazer essa programação da planilha e vai tornar bastante interessante e fácil de você resolver no seu cotidiano, não é verdade, gente? Então, eu acredito que vocês gostaram desta maneira, alguns já conheciam, já se utilizavam dessa maneira de resolver porcentagem, outros não, ainda se utilizavam apenas no método utilizando a regra de 3. Vocês vão ver que esse vai facilitar muito a vida de vocês no cotidiano. No vídeo de hoje a gente conversou exatamente como que a gente pode calcular a porcentagem por meio de número decimais,
calculamos as porcentagens em situações do nosso cotidiano, ou seja, situações que realmente acontecem no nosso dia a dia. Aqui está um exemplo exatamente de como a gente pode utilizar o cálculo de porcentagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.